Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Eu sou o Wesley, meu nome é Wesley Souza, eu sou advogado, trabalho aqui em Belo Horizonte com soluções tributárias, soluções empresariais. Tenho 57 anos, 56, desculpem, vou fazer 57 daqui a pouco, né? Sou casado com a Flávia, que é uma apoiadora, ela não está nos assistindo por enquanto, porque ela está numa reunião com a nossa coordenadora internacional, que é a dona Rosane, né? Mas vamos lá, gente. Eu queria dizer o seguinte, eu não conheço vocês, mas eu, durante muitos anos, eu vivi uma vida de busca, uma vida meio sem sentido, sem propósito, uma falta de paz muito grande. E eu nasci no interior de Minas, numa cidade chamada Carangola. Nasci numa família religiosa, pai, mãe, uma irmã mais velha, né? Uma família pequena, uma família de poucos recursos, uma família humilde, né? E ali, quando eu fui apresentado a um Deus, era um Deus que era um Deus grande, um Deus supremo, um Deus poderoso, mas a imagem que eu tinha era que esse Deus, que era criador de tudo, ele era muito distante, era um Deus que não se preocupava comigo, e eu queria pedir a vocês que marquem essa minha fala. Eu achava que Deus não se preocupava e não tinha tempo de cuidar de mim. E cresci dessa forma, com a adolescência vieram muitos questionamentos, né? Esse distanciamento de Deus me trouxe questionamentos de onde eu vim, para onde eu vou depois da morte, o que vai acontecer, né? Uma época realmente de conflitos, né? E que aumentou muito com o falecimento do meu pai, quando eu tinha 16 anos, com muitos questionamentos sobre Deus. Mas esses questionamentos não tiraram aí o meu sonho. Eu era um garoto, um menino sonhador, queria ser alguém na vida, queria estudar, tinha um sonho de ser médico, queria fazer medicina e ganhar dinheiro e conquistar aquilo que eu não tinha, bens materiais, por exemplo, que eu não tinha acesso por conta da minha família humilde, como eu comentei. Nessa busca, eu vim para Belo Horizonte para poder estudar e, diante dos poucos recursos, eu tive que trabalhar. E logo que cheguei, 6 meses depois, fui trabalhar num grande banco. E nesse grande banco eu fui trabalhar no departamento jurídico do banco. E ali, vendo as pessoas trabalhando, eu me identifiquei muito, vi ali os advogados, achei bacana, né? E acabei trocando a medicina pelo curso de Direito. E fui fazer esse curso de Direito. Nessa época, já vinha, desde a minha adolescência, esse vazio que eu comentei. Esse vazio, essa falta de paz, essa falta de propósito. E aí, junto com faculdade, com novas amizades, eu entrei numa esfera de sair todas as noites, muita bebedeira, muitas mulheres, às vezes drogas, né? Por conta dessa busca que eu estava nela. Me formei, constituí um escritório, comecei a ganhar dinheiro, pude adquirir alguns bens, mas nem o sonho de fazer uma faculdade, nem o dinheiro, nem poder adquirir bens me ocuparam aquele espaço que eu sentia, aquele vazio que eu sentia no peito. Eu achei que talvez num casamento eu fosse encontrar a paz que eu tanto buscava, mas também não encontrei. Tivemos um filho e uma bênção esse filho, mas o nosso casamento ele não prosperou. Pelo contrário, ele se findou, veio o divórcio e com o divórcio, aquele vazio que eu sentia virou uma cratera, né? E aí eu voltei para a vida que eu tinha antes, a vida de bebedeiras, de mulheres, de sexo fácil, né, de drogas, de noitadas, porque eu não tinha aquela paz que eu queria encontrar. Eu queria buscar, mas eu estava buscando nos lugares errados, né? O meu filho, logo após a separação, veio morar comigo. A minha ex-esposa faleceu de uma forma trágica, né? E muitas vezes eu olhava para o meu filho e pensava assim, puxa vida, eu não tenho
Eu não tenho um propósito na minha vida, eu não tenho o que ensinar a esse menino, eu não tenho uma vida que eu pudesse servir de exemplo para ele, né? E continuava naquela vida, como eu falei, de muitas noitadas, só que a alegria, aquele bem-estar era passageiro, né? Quando chegava em casa, que ia dormir várias e várias noites, vinha a depressão, vinham momentos depressivos, no qual eu pensava assim, acho que a minha vida não tem valor. Eu acho que talvez o melhor seja até findar com a minha vida, ou seja, ideias que eram implantadas na minha mente de suicídio, de não ter continuidade, de desmerecimento de mim mesmo, né? Mas um dia eu fui convidado para uma reunião e nessa reunião me apresentaram um Deus totalmente diferente daquele que eu conheci na infância e na adolescência. Era um Deus que me apresentaram amoroso, um Deus próximo, um Deus que era diferente, um Deus que era tudo para ele era possível, o impossível se tornava possível. E eu ali, naquela noite, eu percebi que eu não sabia dirigir a minha vida. A forma como eu dirigi minha vida, ela só me trouxe tristeza, dor e depressão. E ali, naquele momento, eu resolvi entregar a minha vida a Jesus. Foi me dada uma oportunidade, o dirigente ainda disse assim, você que está aí se sentindo vazio, saiba que só Jesus tem a condição de ocupar esse vazio. Ele é do tamanho certo do vazio que tem no seu coração. E ali eu percebi que eu não sabia dirigir realmente a minha vida. Foi me dada a oportunidade de fazer uma oração, eu orei, consagrei a minha vida, pedi a Jesus para fazer morada no meu coração, pedi perdão pelos meus pecados, e eu tenho certeza que ali Jesus me perdoou por tantos pecados que eu havia cometido. A mudança na nossa vida, às vezes, não vem tão rápido no momento da decisão, mas no momento em que eu decidi entregar a minha vida a Jesus, de imediato eu senti diferente, eu senti uma alegria, eu senti que Jesus estava morando no meu coração e aquele vazio que eu sentia foi ocupado pelo amor de Jesus, né? Outras coisas foram mudando aos poucos, né? Jesus mudou o meu caráter, eu tinha uma dificuldade, às vezes, de lidar com as pessoas, era muito arrogante, muito brigão, muito sem paciência, né? E Deus mudou isso na minha vida, para que eu tivesse relacionamentos mais consistentes, né? A minha vida profissional, ele foi trocando também, trocou a minha área de trabalho. Hoje eu não atuo mais na área que eu atuava antes de conhecer Jesus. Eu já atuo com a área tributária. E os clientes que eu tenho vieram através de Jesus. Ele quis me mostrar o seguinte, que eu dependo dele, que eu devia depender dele, né? Também a minha vida familiar. Eu tinha um sonho de ter uma família. E Jesus me deu a oportunidade de conhecer a Flávia, uma mulher que serve a Deus, uma mulher que me apoia, e hoje nós temos uma família de verdade, uma família com 5 filhos, o Bernardo, o Rafael, o Samuel, o Daniel e o Tiaguinho, que é o mais novo, que a gente estava falando há pouco, né? Ele tem 3 anos. Então, Deus me deu essa oportunidade de constituir uma nova família. Também na vida profissional, como eu falei, Deus, graças a Deus, nos prosperou, né? A Flávia é minha sócia na empresa, nós usamos a nossa empresa também para contar às pessoas, compartilhar histórias de vidas que foram transformadas pelo amor de Jesus. E Deus foi nos suprindo, né, nesse período todo. Eu aceitei a Jesus realmente, como eu falei, eu vim de uma família religiosa, mas eu conhecia Jesus de ouvir falar. Hoje eu conheço um Jesus de experiências. E passados aí em torno de 8 anos dessa experiência de entregar minha vida a Jesus, no ano passado, e aí vem a segunda parte da minha história, né, a parte que o Paulo acompanhou muito de perto, na qual eu faltava ainda alguma coisa. O que faltava? Faltava a minha fé, né, ser testada, faltava confiança total em Deus. Eu já estava vivendo, né, uma vida
buscando intimidade com Deus, mas acho que Deus queria aumentar essa intimidade. Então, no ano passado, em agosto do ano passado, eu fui fazer uma troca aí de profissional, de médico, né? Por um médico até do nosso capítulo, aqui do capítulo 500, doutor José Milton. E, como é do costume dos médicos, eles pediu alguns exames, né? Pediu o exame de sangue para olhar taxas, pediu também um exame que eu nunca tinha feito, de cintilografia. Ele falou, depois dos 50 você tem que fazer uma cintilografia. Aí eu fui fazer essa cintilografia, né? E, além disso, um ultrassom abdominal. O exame de sangue eu fiz rápido, o exame abdominal demorou um pouco mais, e fui fazer esse exame numa terça-feira do mês de setembro, no dia 9 de setembro. 9, acho que 9 mesmo. Bom, dia 9 de setembro eu fiz esse exame, era uma terça-feira, e eu me recordo que eu estava lá deitado, né? Alguns já fizeram esses ultrassons, né? E o médico vai passando aquele aparelhinho da barriga e olhando para uma tela, né? E eu vi que a cara do médico não estava muito boa, né? E, ao final, o médico me disse, olha, você tem uma mancha aqui no seu abdômen, próximo do pâncreas, e essa mancha nós não sabemos o que é. Pode ser um gás, pode ser qualquer outra coisa, um cisto, mas nós vamos aconselhar você a pedir ao seu médico para fazer uma pesquisa mais profunda através de uma ressonância magnética. E eu, como qualquer curioso, né, eu acho que o brasileiro é muito curioso, eu abri o laudo, e quando eu abri o laudo, tinha algumas palavrinhas lá, neoplasia e tal, e eu fui pesquisar na internet. Fui olhar lá no Google. E, olhando no Google, eu tomei um baita de um susto. Eu fiquei meio sem chão, porque lá dizia assim, que uma neoplasia, essa região do pâncreas, representava possivelmente um câncer. E que o câncer no pâncreas não tinha cura, e, além de não ter cura no câncer no pâncreas, o tempo de vida da pessoa é de 6 a 9 meses. E aí o meu chão ficou vazio, né? Ali me faltou fé e confiança em Jesus. Então, aquilo tudo que eu vivia estava sendo diferente, na prática estava sendo diferente. E eu fui para casa, perdi uma noite praticamente de sono, pensando, olha, meu filho mais velho está fazendo medicina, eu não vou ver meu filho se formar, porque faltam 2, 3 anos para a sua formatura. Eu tenho um filho de 3 anos, eu não vou ver meu filho crescer, porque se eu vou ter só de 6 a 9 meses de vida, né, eu não vou conseguir ver meu filho crescer. Isso foi numa terça-feira, e na quinta-feira eu fiz a ressonância. Eu fiz a ressonância e fiquei aguardando o resultado, que sairia na próxima segunda, no dia 16. Mas na sexta-feira, no dia 13, nós estávamos já próximos do meu aniversário, que é 18 de setembro, e minha esposa falou, olha, vamos fazer um jantarzinho para nós aqui, vamos aproveitar que nós estamos sem os filhos em casa, uns tinham saído, outros, o meu filho mais velho estudando fora, o mais novinho dormindo, e ali em meio à alegria, bate-papo, quando ela começou realmente a fazer o jantar, eu me senti mal. Eu senti algo diferente, algo que eu não sabia o que era, né? Eu descansei, eu me assentei, tomei uma água, mas era uma queimação, algo diferente. E essa queimação ela irradiava para o braço esquerdo, daí a pouco começou pelo braço direito, e eu falei com a minha esposa, olha, vamos no hospital, nós temos um hospital aqui próximo da nossa casa, que é o Biocor, um hospital em referência cardiovascular, e aí nós fomos para esse hospital, eu já cheguei lá com muita sudorese, fui atendido de pronto, havia um médico na porta do pronto-socorro, enquanto a minha esposa parou o carro, ele me acolheu, já me levou para fazer exame, já me deu alguns comprimidos para mastigar, e ali, a princípio, o eletrocardiograma não deu nenhum resultado, né? E aí ele disse, olha, vamos esperar mais 3 horas para a gente fazer um novo exame. Feitos os exames depois das 3 horas de observação, e ali
o que eu sempre chamo a atenção são cuidados de Deus, né? Esse médico poderia ter me mandado embora, mas ele falou, não, o protocolo aqui você vai esperar 3 horas para repetir esse exame. E nesse exame, depois das 3 horas, constatou que eu tinha tido um infarto com lesão no coração, né? E eu queria fazer um parêntese aqui para um comentário, né? Olhem os cuidados de Deus. Há 20 dias antes dessa data, eu estava fazendo uma viagem ao exterior, né? Mas Deus cuidou para que isso não acontecesse lá. Uma semana antes, eu estava na casa dos meus sogros, é uma fazenda próximo de Paula Cândido, que é próximo de Viçosa, ou seja, é um intervalo grande para a gente conseguir chegar num hospital de atendimento. Mas Deus permitiu que isso acontecesse aqui na minha residência, a menos de 1 quilômetro de um hospital que é referência em doenças cardíacas, né? E ali com essa notícia, veio a notícia, olha, você vai ter que ficar aqui no CTI, esperar 3 dias para fazer um cateterismo, porque devido à lesão que aconteceu, não é bom fazer esse cateterismo, você tem que se fortalecer para fazê-lo. E a primeira coisa que me apavorou, eu vou confessar a vocês, é a questão de ficar isolado sem celular. Ô, Paulo, isso para mim era algo absurdo de acontecer na minha vida. Pra você ter ideia, se me chamasse para ir num sítio, falar assim, lá é uma beleza, lá não pega celular, você não vai... Eu falo, não vou porque eu não fico sem meu celular. E eu fiquei ali naquele CTI 3 dias. Foi uma oportunidade muito boa, porque eu peguei as revistas antigas da Adonep, algumas que eu não tinha lido ainda o testemunho, e li todos os testemunhos. Eu acho que eu li mais de 20 revistas das antigas. Eu aproveitei para ler O Povo Mais Feliz da Terra, eu aproveitei para ler a Bíblia, as revistas que vocês estavam comentando há pouco, né, sobre a revista. Eu fazia o seguinte, eu lia 1, 2, 3 e pegava e passava para frente. Tinha um pessoal do meu lado, tinha um outro que tinha tido infarto, era uma área só, era um CTI só de infartados, né? Então eu aproveitava para distribuir a revista A Voz, doei livro, foi uma coisa muito legal, né? Mas ali também serviu para eu criar mais intimidade com Deus, a aprender a ouvir a voz de Deus, porque na nossa vida, às vezes, nós estamos tão corridos que nós não ouvimos. Às vezes, Deus é imperceptível e você só vai perceber se você der atenção ao que Ele está te falando, né? E havia ali também uma situação do cateterismo que eu fiz para avaliar que tipo de cirurgia que ia ser feito, né? Se era uma colocação de stent, que é algo bem mais simples, ou uma cirurgia de peito aberto, né? E na segunda-feira, na parte da tarde, no horário de visita, eu já olhei assim, falei, a notícia não deve ser muito boa, porque veio o meu médico, o Zé Milton, que é do nosso capítulo, o cardiologista do hospital, mais a minha esposa, mais a minha irmã, para me dar a notícia, você vai ter que fazer uma cirurgia de peito aberto. E eu tenho um grande amigo aqui também do capítulo, o Vil, que ele sempre dizia assim, olha, a cirurgia de peito aberto, cirurgia cardiovascular, ela é o seguinte, parece que é um caminhão que passou em cima de você, e não satisfeito, ele voltou e deu uma ré e passou de novo em cima de você. A recuperação é muito dolorosa, né? Mas Deus assim permitiu e assim queria que fosse, né? E Deus foi conduzindo, né? No momento em que nós deixamos Deus conduzir, e eu tinha feito essa decisão lá atrás, para que Deus conduzisse a minha vida da melhor forma possível, Ele começou a mostrar cada detalhe na condução da minha vida. Primeiro, eu tinha muito medo de morrer na cirurgia. Confesso aos irmãos que a minha fé estava abalada. Eu estava assim morrendo de medo. E orando a Deus depois da notícia dessa cirurgia, eu falei com Deus, olha, Senhor, eu queria uma prova que eu vou sobreviver. Eu sei que o Senhor é soberano, mas se eu tiver uma prova, eu com certeza vou ficar mais tranquilo. E eu não sabia nem o que pedir, porque lá dentro do CTI, né, que prova que eu poderia pedir a Deus? E na minha mente, Deus colocou o seguinte, uma pessoa que há mais ou menos 2 anos antes desse episódio, eu tinha tido um atrito com essa pessoa.
já havia perdoado essa pessoa, mas por uma questão de vida, cada um seguiu o seu caminho, eu nunca mais vi essa pessoa. E eu falei com Deus, olha, se for para eu sobreviver, Senhor, que sirva como prova essa pessoa me mandar uma mensagem, ou de SMS, ou de WhatsApp, ou de e-mail, para eu saber que eu vou sair vivo dessa cirurgia. E eu, no dia seguinte, nesse período do CTI, eu iria para o apartamento para ficar mais 3 dias para aguardar a cirurgia. E lá no apartamento, me devolveram, com muita restrição, me devolveram meu celular. Né? Aí o médico falou, olha, você não vai usar celular para ver mensagem de trabalho, de reunião, nada disso. Mas não tem jeito, né? A gente acaba olhando mesmo. E, meus irmãos, no mesmo dia, antes do meio-dia, havia uma mensagem dessa pessoa que eu pedi a Deus como prova. Uma mensagem simples, uma pergunta, digamos, até bobinha, né? Mas que, para mim, era algo muito especial. Era Deus dizendo, Wes, você vai sobreviver, você não vai morrer nessa cirurgia. E eu me recordo que Deus também conduziu para que o médico que me atendesse, é um médico referência no Brasil e até internacional de cirurgia cardiovascular, doutor Leonardo Ferber. Alguns devem conhecer até a prima dele, que é a Ludmila Ferber. Ele é judeu, mas é um homem temente a Deus. E ele foi me explicar a cirurgia, explicou, e no final ele falou assim, você não vai me perguntar mais nada? Você tem mais alguma pergunta? Eu falei, não temos, não. Ele falou, mas você não vai me perguntar o mais importante que todo mundo pergunta? Eu falei, doutor, eu não sei do que você está falando. Ele falou assim, você não vai perguntar se você vai morrer na cirurgia? E eu falei, não, na cirurgia eu tenho certeza que eu não vou morrer. Graças a Deus por isso, não vou morrer nessa cirurgia, não. E fui para a cirurgia com uma certa tranquilidade, precisei de colocar 3 pontes de safena, também uma ponte que é a mamária, né? Então foram 4 pontes, e é um corte grande, viu, amigos? É mais ou menos 30 centímetros no peito, que abre o externo, né? Que é o osso externo, puxa para o lado com um afastador para mexer lá no seu coração. A safena, que é uma veia que nós temos na perna, né? Eles fazem uma cicatriz para tirá-la desde o meu tornozelo até na virilha. Então, é um corte muito grande, né? E passei ali alguns dias ainda no CTI, saí do CTI com bastante dor. Espero que ninguém aqui esteja precisando ou tenha amigos que vão fazer. Não conte para eles, porque a dor realmente é muito forte, tá? Mas ali, naqueles momentos, era de pedir a Deus para que Ele aliviasse essa dor e me curasse, me tirasse daquele hospital. Pois bem, eu saí do hospital, vim para minha casa para fazer o restante da recuperação, né? Mas eu tive uma intercorrência, que foi uma infecção no local da retirada da safena, que é na perna. E aí eu estive algumas vezes no hospital, me receitaram alguns remédios, mas chegou um momento que a minha esposa ficou incomodada e falou, não tem condição, né? Nós já estamos há alguns dias tratando, mas não estou vendo melhoras. E mandou para o cirurgião uma foto e ele me falou para ir no hospital e nós fomos para o hospital. E chegando lá, ele olhou a minha perna, falou, olha, nós vamos ter que te dar um antibiótico, né, na veia, mas quando ele abriu a parte do peito para verificar o peito, né, o curativo para ver como estava, ele falou assim, olha, eu não estou nem preocupado mais com a sua perna, agora estou preocupado com o peito, porque a infecção ela saiu da perna e veio para o peito. E o que causa isso? Onde o osso tem que colar, ele não estava colando por conta da infecção. Então, abriu um espaço entre os ossos, né, entre o osso, o corte do osso, e a parte da carne e interno. E isso é muito perigoso, porque está próximo a vários órgãos, né, pulmão, coração e tudo mais. E aí, falou, olha, você vai ter que internar, nós vamos começar a fazer um tratamento com um antibiótico forte, e eu vou chamar um outro profissional para olhar
como que nós vamos lidar com essa situação da infecção. Meus amigos, o susto foi grande, porque o médico que chegou para olhar sobre a infecção, ele me avaliou, falou, olha, realmente não está colando esse osso, por isso você está sentindo muita dor, está saindo também secreção, e eu vou fazer um pedido aqui para o plano de saúde, porque o plano de saúde tem que autorizar, nós temos que fazer um curativo a vácuo. Eu não sei quantos já ouviram falar desse tal do curativo a vácuo. Eu nunca tinha ouvido falar. E perguntei, como que é isso? Ele falou, olha, o negócio é o seguinte, é um canudo, nós vamos te levar para o bloco cirúrgico, vamos abrir o seu peito, colocar um canudo lá dentro, e esse canudo fica ligado numa máquina, como se fosse um aspirador de pó. Então, ele vai fazer uma pressão negativa, chupando, puxando essa secreção e puxando também os ossos para eles se fecharem, né? E eu falei, mas quanto tempo que eu vou ter que fazer esse trabalho? Ele, olha, mais ou menos de 3 a 4 semanas. Eu fiz minhas contas, falei, eu vou ficar no mínimo aqui 45 dias nesse hospital, né? E nesse período também estava sendo feito o trabalho na minha perna, porque abriu um buraco realmente, quase chegando aos ossos, né? Era profundo, 3 a 4 dedos, mais uns 3 ou 4 de abertura e mais ou menos uns 12 a 15 centímetros na minha perna, né? E a enfermeira que estava cuidando, ela me falou assim, talvez para me animar, né? Ela falou, olha, Wesley, esse tratamento a vácuo que o médico falou, ele serve para minimizar o tempo que você está aqui no hospital. Porque se você não fizer esse tratamento, você vai ficar de 3 a 4 meses aqui hospitalizado. E eu confesso que eu fiquei bem assustado com aquilo, né? Eu confesso que me assustou. E, meus amigos, é naquele momento que a gente precisa, às vezes, o que eu falei, de ouvir o que Deus tem a falar conosco, seja falar diretamente, ou através de alguma prova, ou através de pessoas que Ele usa para falar conosco. E à noite, naquele dia, eu recebi uma ligação do nosso presidente internacional da Doneps, o Altomira, a dona Rosane, e contei a ele toda a situação, que eu já tinha voltado para o hospital, e ele falou assim, Wesley, eu quero te lembrar o seguinte, que Jesus, quando morreu, ele levou sobre si as nossas dores, ele levou as nossas enfermidades, você não pode aceitar isso na sua vida. E eu, em cima disso, comecei a orar a Deus, falei, Senhor, se o Senhor levou todas as minhas dores, todas as enfermidades, eu não posso estar passando o que eu estou passando. Eu não posso estar acontecendo o que está acontecendo. Eu não aceito, eu repreendo isso em nome de Jesus. Passaram-se 3 dias, porque o plano de saúde, como eu falei, tem que autorizar, e o médico voltou para me examinar, faltou, acho que um documento lá, uma tomografia, e nessa tomografia que ele fez, ele avaliou e falou assim, olha, está acontecendo um negócio aqui diferente. Aquele espaço que havia entre os ossos já diminuiu muito. Estou achando até estranho, porque nós estamos realmente combatendo a infecção, mas eu vi a necessidade, e vejo ainda a necessidade do curativo a vácuo. Só que você não vai ficar mais de 3 a 4 semanas, como eu falei. Talvez você vai ficar aí de 8 a 10 dias com esse curativo. E eu lá na minha mente pensei comigo, eu não vou ficar nem um dia. Em nome de Jesus, Jesus vai me curar. Pedi a muitos que orassem por mim, né? O meu capítulo aqui fez um relógio de oração, no qual, de hora em hora, tinham casais orando por mim. Eu agradeci antes, aí o capítulo 653, porque eu sei que vários capítulos estiveram em oração pela minha vida, pela minha cura, e todo dia eu declarava, Senhor, eu vou ser curado, o Senhor vai fazer um milagre para surpreender os médicos, surpreender aqueles que acham que eu vou ficar aqui nesse hospital fazendo tratamento por longo tempo, né? E Deus me honrou. Ao invés de ficar aí 3, 4 meses ou um mês, ao final, eu fiquei somente 12 dias. Porque passado mais alguns dias, esse mesmo médico voltou
E quando ele voltou, falou, eu vou cancelar o pedido do curativo a vácuo. Você não precisa desse curativo. E vou te falar mais, vou te dar alta, porque o nível da infecção baixou assustadoramente, né? Você pode terminar a sua recuperação em casa, e o único inconveniente é que você vai ter que vir aqui 2 vezes por semana para trocar o curativo na perna, mas isso aí vai ser fichinha, perto do que você estava vivendo, e o risco de vida era fichinha, porque muitas vezes a gente vê falar, né, ouve de histórias de pessoas que operam e uma infecção hospitalar depois o leva a óbito, né? Mas, para a honra e glória de Deus, eu saí daquele hospital, vim para minha casa para terminar essa recuperação, e hoje eu não tenho nenhuma tipo de infecção. A minha perna tem uns detalhezinhos de cicatriz. Eu estou todo cicatrizado, né? Como eu falei, são cortes longos, é uma operação de grande porte, né? Mas não tenho mais nenhum problema, inclusive no coração. E aí nós continuamos esse tratamento com anticoagulantes, né? Que tem que se tomar durante 6 meses no mínimo, e isso terminou, vamos dizer, essa etapa no finalzinho de outubro. Mas aí você deve estar se perguntando, né? E o que aconteceu com a mancha lá no pâncreas? O que houve? Sumiu, desapareceu? Não, não sumiu, não desapareceu. E no acompanhamento dos médicos, meu médico falou assim, olha, Wes, agora é o momento de nós continuarmos aquela pesquisa, porque foram feitos alguns exames, mas foram inconclusivos. Nenhum exame foi conclusivo do que era. Inclusive, marcador tumoral, né, deu negativo. A gente acha que não é nada, mas temos que pesquisar. E aí, na ressonância, tinha dado que eu tinha dado no resultado vamos dizer, um tumor, que nós não sabíamos se era benigno ou maligno, de 3 centímetros. E o meu médico, o doutor Zé Milton, a quem eu tenho muito apreço, não sei se ele está nos assistindo, o Zé Milton me indicou um médico, doutor Aguinaldo Lima, e eu estive nesse médico e ele falou, olha, independente de ser benigno ou maligno, nós vamos ter que fazer uma pancreatectomia, que é a retirada do tumor e tirar também uma parte do seu pâncreas. E eu ali fiquei meio temeroso, né? Porque o que ele disse foi o seguinte, essa operação nós só podemos fazê-la depois que terminar o período que você esteja tomando os medicamentos da cirurgia anterior. Isso foi lá para novembro que nós tivemos essa conversa, né? E marcamos para maio desse ano para fazer essa cirurgia. Nesse ínter, nós fomos continuando com pesquisas, né? E, por último, em dezembro de 2019, o doutor Aguinaldo pediu um exame que é um DOT scan, que eu não sei se vocês conhecem, mas ele faz um scanner do seu cabelo até na planta do pé para ver se você tem algum tipo de tumor. E o médico, quando terminou, ele falou, olha, você só tem um tumor, que é aquele que você já tinha conhecimento, que é um tumor no pâncreas. O laudo sai no dia 24 de dezembro, às 18 horas. E eu busquei lá o laudo, esse laudo, apesar da curiosidade, eu não o entendi, né? E mandei para o doutor Zé Milton, meu médico, e também para o cirurgião. No dia 25, né, no dia do Natal, o doutor Zé Milton me liga e eu vi que a carinha dele não estava tão boa, né? E ele disse assim, olha, infelizmente eu não tenho uma notícia muito boa para te dar. Esse tumor, ele é maligno, é um câncer realmente. E agora eu vou conversar com o seu cirurgião, porque nós não podemos esperar. Temos que ser mais rápido, porque existe um perigo enorme de metástase, porque a localização, sendo no pâncreas, ele pode ir para o baço ou para o fígado. Então, nós não podemos esperar tanto tempo. O médico, no dia seguinte, o doutor Aguinaldo, que é o cirurgião, me ligou também e falou, olha, Wes, eu vou conversar com os cardiologistas que te acompanham, o seu cirurgião,
porque você está tomando um medicamento até 18 de março e esse medicamento é conflitante com a cirurgia. Você pode, às vezes, ser um sucesso a cirurgia, mas você pode morrer com uma hemorragia por conta desse tipo de medicamento. Mas nós não podemos também esperar maio por conta da possibilidade de uma metástase e, além disso, a gente não sabe o que tem debaixo desse tumor. O tumor que nós estamos vendo aqui é um tipo de câncer que se chama tumor neuroendócrino, mas por debaixo pode haver um outro tumor que tem por costume de acontecer, que é o adenocarcinoma, que é um câncer extremamente agressivo, um câncer violentíssimo e que é aquele que eu estava lendo lá atrás na internet, que a pessoa tem de 6 a 9 meses de vida. Pois bem, e aí entra o que eu havia comentado, né? Quando nós deixamos Deus conduzir a nossa vida, tudo se torna diferente. A primeira coisa é que o Zé Milton falou assim, olha, mas você está muito tranquilo com a notícia que eu te dei. Eu falei, olha, Zé Milton, Deus me trouxe com vida até agora, Deus operou milagres na minha vida, eu senti muita dor, eu senti muita dificuldade na recuperação, mas Deus tem um propósito na minha vida. Hoje eu sei que Ele tem um propósito na minha vida. Então, eu tenho certeza que Deus vai fazer uma obra completa. Mas nós estamos deixando a mão dele, entramos em oração novamente. É muito importante a participação dos amigos da Donep, o carinho com o qual estiveram por mim também, em me colocar em suas orações. E aí veio uma situação até inusitada, né? Conversando com a Eliana, uma amiga nossa, ela falou assim, eu tive um câncer e fui tratar lá em São Paulo, você não quer ouvir uma segunda opinião? O doutor Zé Milton falou a mesma coisa e a gente pedindo a Deus, olha, senhor, o senhor quem vai conduzir. Se for para nós fazermos a cirurgia em Belo Horizonte, nós faremos. Se for em São Paulo, nós faremos em São Paulo. Né? Se for com o doutor Aguinaldo ou com outro médico, porque o doutor Aguinaldo até então eu não o conhecia. Né? Eu conhecia como profissional, mas muito pouco. E indo a São Paulo, eu fiz uma consulta com um médico do Sírio-Libanês e também fiz uma outra consulta com um médico mais velho, mais experiente, e ele, ao ver os exames, ele disse assim, olha, eu estou vendo aqui quem pediu os seus exames foi o doutor Aguinaldo, esse médico é muito bom, ele é uma referência Brasil a nível de cirurgias abdominais, inclusive de transplantes de fígado. Então, ali, para mim, Deus já estava começando a me responder. E ele ainda disse mais, se você quiser fazer aqui comigo, vai ser um prazer, mas você está em excelentes mãos, você não precisa vir para São Paulo para ser operado. Chegando em Belo Horizonte, essa amiga, Eliana, ela, talvez alguns conheçam aí, esposa do João Leite, que é do nosso capítulo aqui, preletor da Donep, ela me perguntou e eu fui falar. E falei, porque o médico conhece o doutor Aguinaldo. Até então ela não sabia o nome do meu médico em Belo Horizonte. E a resposta dela foi assim, Wesley, se for o doutor Aguinaldo, do Hospital das Clínicas e do Life Center, esse médico salvou a vida do meu irmão, que teve um câncer, operou com ele e foi acompanhado depois pelo doutor Geraldo Benício. E, olha, aquilo ali para mim foi a resposta de Deus, faça em Belo Horizonte, faça com esse médico. Pude ir para essa cirurgia de uma forma relativamente tranquila, né? Porque eu sabia que estava nas mãos de Deus. O Marcelo Soares está nos assistindo aqui, que é do nosso capítulo, me acompanhou, fomos cedinho, de madrugada praticamente, para ser internado, mas havia uma tranquilidade, porque eu tinha, mais uma vez, dito, senhor, o senhor vai fazer a tua vontade. Fizemos a cirurgia, foi um sucesso, mais uma cicatriz de em torno de 30 centímetros, aí eu já tinha cicatriz na vertical, na horizontal, na perna, né? Tudo que vocês imaginam, dreno, né? Tem vários buraquinhos de dreno na barriga. Fiz a cirurgia, graças a Deus, Deus conduziu as mãos desse médico, vim para a minha residência, comecei a sentir muitas dores, e aí, mais uma vez, uma internação porque havia uma secreção infecciosa no meu abdômen.
e essa secreção precisava de uma punção. Então, tive que voltar para o bloco para fazer essa punção. Vocês desculpem, eu estou indo até um pouco mais rápido, porque o nosso tempo não é tão grande aqui, né? Se fosse ficar aqui, poderia ficar a noite toda contando, né? Mas fiz essa punção e tirou 600 ml de secreção do meu abdômen, né? Voltei para casa com um dreno, né? E fiquei com esse dreno até agora no meado de maio. E eu confesso também que as dores eram muitas. E muitas vezes, de madrugada, eu saía do meu quarto para não incomodar a minha esposa e vinha dormir na sala, mas ficava aqui, né, pensando, refletindo, pedindo a Deus, clamando a Deus. E uma coisa que me deu muita esperança era o seguinte, que eu tinha um propósito. E qual que seria esse propósito? O propósito seria estar aqui como hoje, contando para vocês a minha história, contando como Deus me curou, contando como Deus operou na minha vida, como Deus me mudou toda a minha história, escreveu uma nova história na minha vida. E eu aqui ficava, às vezes, à noite, clamando, com muita dor, ou foi um sofrimento, mas Deus me curou. E Deus, quando faz uma obra, ele faz por completo, né? Após a cirurgia da retirada aí de uma parte do pâncreas, em torno de 60% do pâncreas, e o tumor, foi feita a biópsia. No primeiro momento da biópsia, apurou-se que era realmente um tumor neuroendócrino. E apurou também que não só visualização do médico, mas também de novos exames, que não havia ocorrido nenhum tipo de metástase. Bom, isso para mim já é um milagre, porque o câncer normalmente ele causa metástase, você precisa de um tratamento, precisa de fazer uma quimioterapia, era o que os médicos haviam me dito, que eu deveria fazer uma quimioterapia depois, e com essa biópsia apurou-se que era um tumor neuroendócrino, um tipo de câncer, né, que não havia nenhum adenocarcinoma de baixo, ele estava encapsulado. O médico até falou assim, olha, você foi guardado porque esse câncer foi encapsulado e ele não se espalhou. E aí a gente vê a mão de Jesus, a mão de Deus, né? Numa segunda etapa, é uma cirurgia feita em 2 etapas, a biópsia, apurou-se também que eu não precisaria de fazer nenhuma quimioterapia. Então, hoje eu não faço nenhuma quimioterapia. Os exames que seriam trimestrais para averiguar a minha condição e até a questão do câncer, o médico falou, olha, não precisa, você vai fazer semestralmente exames por imagem. Então, Deus, quando faz, ele faz uma obra completa. E no momento que eu entreguei a minha vida a Jesus, vejam os cuidados que ele teve comigo. E olha que eu lá atrás eu pensava, Deus não tem tempo para mim, mas Deus tem tempo para mim, tem tempo para você. Na Bíblia diz que não cai um fio de cabelo na nossa cabeça sem que Deus permita. Então, Deus sabe o que está acontecendo na sua vida, Deus sabe onde você está fraco, onde você precisa de melhorar, onde você precisa de se entregar. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, para Deus dirigi-la, houve uma mudança completa, né? Eu passei a estar na direção de Deus, né? E Deus fez por mim infinitamente mais do que aquilo que eu pensava ou merecia. Na Bíblia também está escrito, honra e glória àquele que faz muito além daquilo que nós pedimos ou merecemos. No local que estava escrito na minha história, que estava escrito vazio, ele preencheu com o seu amor. No lugar que estava escrito morte, ele escreveu vida. Ele escreveu vida. Eu passei pelo vale da sombra da morte, mas ao meu lado havia alguém muito forte para me dar forças. Não foi o Wesley que teve forças, não. Eu sou fraco, mas Jesus ao meu lado, eu me torno forte, eu me torno um homem diferente. E assim como ele fez comigo, ele pode fazer com você também. Eu fiz uma oração muito simples no dia que eu fiz a entrega da minha vida a Jesus. Eu tive uma oportunidade e eu queria dar a você também essa oportunidade de orar entregando a sua vida a Jesus, pedindo a Ele para fazer morada no seu coração.
Porque nesse momento, essa oração que é simples, ela é poderosíssima no mundo espiritual. Ela é muito poderosa, porque a partir daí você vai deixar Deus conduzir a sua vida. Você não pode tomar de Deus. Quando eu estava muito temeroso, muito medroso por conta da cirurgia, eu estava tomando de Deus. Mas Deus falou comigo, não, eu vou te mostrar que eu é que estou conduzindo. E vou te dar a oportunidade de você contar, ter uma vida com um propósito. E o propósito maior hoje na minha vida é contar a minha experiência para vocês, né? Então, eu gostaria de convidá-los a orar. Paulo, você me permite, então vou tomar a liberdade aqui. É uma oração simples, mas eu queria que você repetisse comigo. Vamos lá? Repita comigo. Senhor Jesus, eu te convido a fazer morada no meu coração. Neste momento, eu lhe peço perdão pelos meus pecados e te confesso como Senhor e Salvador. Eu quebro qualquer outra consagração que eu tenha feito ou que tenham feito em meu nome a outros deuses. E o reconheço como só o Senhor é Deus. Escreva uma nova história para a minha vida e venha dirigir a minha vida da maneira que melhor lhe aprouver. Em nome de Jesus. Amém. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma